Bem, o que significa o vinho do furor da sua prostituição? Essa expressão você encontra no final da segunda mensagem angélica, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, em que o anjo anuncia a queda de Babilônia. E eu expliquei o que significa Babilônia na profecia bíblica, especialmente no livro de Apocalipse. Lá no final diz que ele deu de beber a todas as nações o vinho do furor da sua prostituição. Queridos, isso é o oposto daquilo que nós vimos nos evangelhos. Jesus, no final do seu ministério, reuniu seus discípulos para a última ceia. E dentro desse cenário, nós encontramos que Jesus toma o cálice que continha o vinho, claro, o vinho não fermentado, mas sim o vinho simples. E ele disse: bebai isto em memória de mim, e farão isso todas as vezes que vocês lembrarem. Portanto, eu vos digo que não tomarei mais vinho convosco até no meu reino. Agora, quando você vai no Apocalipse, claro que você encontra a expressão vinho da prostituição, que é o oposto daquilo que nós vimos no Evangelho. E você, quando vai no primeiro livro, na primeira carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 10, versículo 21, o apóstolo Paulo ele adverte aos cristãos a não tomarem o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, se existe o cálice do Senhor, que representa o evangelho verdadeiro, então deve também existir o cálice dos demônios, ou seja, o cálice do diabo. Em outras palavras, no Apocalipse, quando se fala do vinho da prostituição, você sabe o que significa prostituição? É deixar a verdade, deixar algo verdadeiro e depois se apegar a uma coisa falsa. Então, na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, quando se fala do vinho da prostituição, ela representa uma falsa doutrina, ou seja, aquele que deixou a verdade, a tendência é de se apegar à falsidade. Então, o vinho da prostituição é o falso ensino, ou seja, falso evangelho. Por isso, o anjo anuncia a queda da Babilônia. Essa queda é o abandono da verdade que Babilônia, que representa um sistema religioso, ele deixou. Deixou a verdade e ele agora se apegou à falsidade. E agora a pergunta que fica é: quem fez isso ao longo da história? Que sistema fez isso, que abandonou a verdade e no lugar da verdade ele colocou a mentira? Bem, deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, compartilhe com o máximo número das pessoas que você puder este vídeo.